Muito bem, gente. Nós vamos falar aqui agora sobre o chamado caso Roosevelt, que foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos e, assim, de grande proporção na época, o fato mexeu muito com a comunidade ufológica da época, porque além dos destroços das naves que se chocaram contra o solo, tinham habitantes dessas naves, que foram levados para uma base e estudados. Isso lá para o ano de 1961, já anos depois do acidente, um coronel chamado Coronel Corso foi encarregado de fazer um relatório para um homem chamado General Trudeau. E que nesse relatório falava-se não só sobre destroços, como sobre a autópsia de alguns dos seres. Os achados de Roosevelt eram verdadeiros tesouros do ponto de vista ufológico e científico. Os legistas do Hospital Militar de Walter Reed chegaram a fazer autópsias no sistema circulatório e pulmonar e perceberam que, devido ao tempo biológico que aquelas criaturas se submetiam a determinado campo gravitacional, tudo indica que mais reduzido que o terrestre, o jeito que eles encontraram, o modo, as condições que eles encontraram os pulmões e o coração, aquilo poderia justificar um pouco, não só a longa viagem que eles teriam feito para chegar à Terra, mas eles perceberam uma certa facilidade que o coração e os pulmões tinham para levar uma espécie de linfa ao sistema circulatório. E eles investigaram muita coisa, né? Anos antes, num lugar chamado Fort Riley, por volta de 1947, esse mesmo coronel Corso, ele havia visto uma criatura flutuar numa substância gelatinosa, guardado para não entrar em estado de putrefação. Isso muitos anos antes dele fazer o relatório, para quase 2 décadas. Então ele se deu conta de que aqueles seres estavam sendo estudados há décadas por cientistas dos Estados Unidos. Descobriram também que o sistema digestivo daquelas criaturas praticamente não existia, porque aquilo estava associado a uma pequena boca e ausência de meios excretores. E o que os médicos na época não conseguiam entender é como aquelas criaturas conseguiam se manter vivas sem um processo alimentar semelhante ao do corpo humano. O que revigoraria os corpos deles? Que tipo de química corporal eles tinham que a função alimentar não era tão concentrada e necessária como na humana? Mas vamos olhar um pouco o relatório aqui. Para mostrar essa coisa para o filho e para a esposa. Os Marcel dizem que depois de parar em casa para mostrar os destroços para a família, Jesse foi para o campo aéreo de Roswell para a reunião matinal regular de oficiais. Ele apresentou os destroços estranhos que tinha coletado para o comandante da base, o coronel William Blanchard. Blanchard ordenou ao seu oficial de relações públicas, o primeiro-tenente Walter Haut, para emitir um comunicado de imprensa. Eu fui instruído pelo coronel Blanchard a publicar um comunicado de imprensa que de fato afirmava que nós tínhamos em nossa posse um disco voador. Assim que aquilo chegou ao Roswell Daily Record, foi transmitido pela estação de rádio local. Aquilo, eles não usaram o termo na época, mas aquilo viralizou pelo mundo. No final desta tarde, um boletim do Novo México sugeriu que o mistério amplamente divulgado dos discos voadores pode ser resolvido em breve. Oficiais da Força Aérea do Exército reportaram que um dos discos estranhos foi encontrado e inspecionado na semana passada. Conforme as notícias de que o disco voador tinha sido descoberto se espalhavam pelo mundo, a cadeia de comando do Exército assumiu o controle.
Milhões de americanos acreditam que o que aconteceu em seguida, o esforço para esconder o acidente do OVNI, foi um dos maiores encobrimentos da história dos Estados Unidos. Realmente, foi um dos maiores encobrimentos da história. Um dos maiores, porque o caso foi real, os seres ali encontrados passaram por um sistema de autópsia e foram catalogados. A ponto de chegar a descobrir que os ossos das criaturas apresentavam-se extremamente fibrosos, eram flexíveis como cartilagens e tudo indica que tinham um grande desempenho de função amortecedora, entendeu? As fibras cartilaginosas poderiam receber um impacto sem risco de quebra. Então, o que deixava o pessoal que analisou extremamente intrigado. Não é coisa deste mundo. Não é. Vamos lá. O coronel Blanchard ordenou que o Major Marcel voasse até a base de Carswell, em Fort Worth, no Texas, para apresentar o material ao general de brigada Roger Ramey, chefe da 8ª Força Aérea, oficial comandante do 59º Grupo de Bomba. Marcel pensou que estava voando para Fort Worth com destroços de um disco voador. O Major Marcel chegaria em Fort Worth aproximadamente às 4 horas daquela tarde, e foi quando ele apresentou o material. Ramey levou Marcel para uma sala de mapas adjacente. Quando Marcel retornou com um general de volta à sala dele, o material verdadeiro havia sumido. Em seu lugar, havia um balão meteorológico. A imprensa foi convocada às pressas. É nesse momento, de acordo com Schmidt, que o suposto encobrimento começa. Senhoras e senhores, mistério resolvido. É só um balão meteorológico. Nada para se preocuparem. E a imprensa aceitou. Todo o pessoal da base foi ordenado a não tocar no assunto, não falar sobre o acontecido. E eles se livraram disso. Entretanto, 31 anos depois, o homem no centro do incidente de Roswell desde o começo se pronunciou dizendo ter a história verdadeira. Na manhã seguinte, nós fomos até o local onde estava o acidente e eu não conseguia acreditar no que via. O Marcel diz nas entrevistas, não foi isso que eu trouxe de Roswell. Em 1980, em uma entrevista para a série Em Busca de com Leonard Nimoy, Marcel alega que foi forçado a colaborar com o encobrimento. Eles tiraram fotos, é claro. Eles tinham um monte de microfones. Eles queriam que eu comentasse, mas eu não tinha liberdade para comentar. Tudo o que eu podia fazer era manter a boca fechada. E o general Ramey foi quem discutiu, disse aos jornais, aos jornalistas, o que era aquilo, e para esquecerem. Não era nada mais que um balão meteorológico. Mas, claro, nós dois sabíamos que não. Eu nunca tinha... Um balão meteorológico. Meteorológico. Só que, quando estavam fazendo uma investigação anatômica na criatura, se impressionaram muito com o tamanho do cérebro da criatura. E perceberam que tinha uma faixa de cabeça que a criatura usava na cabeça, que tratava-se de um dispositivo semelhante a um adorno de cabeça, feito com uma vulcanização especial, flexível, que se encaixava na cabeça certinho, e era constituído de sensores elétricos semelhantes aos condutores de um eletroencefalógrafo. Uma vez conectada na cabeça do ser que pilotava a nave, o negócio era tão sofisticado que as ondas mentais do motorista eram transmitidas direto para a nave. Ele dirigia a nave psicotronicamente. A nave passava a ser uma extensão do corpo do motorista. Entendeu? O motorista era o próprio computador de bordo.
e o módulo de ligação ao mesmo tempo. Então a nave era uma extensão de um organismo vivo. Entendeu? A nave que caiu lá não tinha motor nenhum, muito menos propulsão atômica, nem qualquer forma de impulso conhecido que pudesse deslocar a nave 1 centímetro sequer. Ele era movido pela vontade de ondas eletromagnéticas de quem dirigia. A nave, ela seria capaz de captar força magnética e armazená-la, conforme o interesse de quem estava dirigindo. Muito interessante e enigmático também. A força mental de quem dirigia encarregava-se de acionar os comandos da nave. Não é interessante? Não tinha visto nada como aquilo. Até agora eu não sei o que era. Aquilo não era nada desse mundo. Eu estou quase certo disso. Quando eu assisti a essa entrevista com os netos dele, eu consegui sentir a emoção no ambiente. O Marcel alegou que o exército o fez jurar segredo e esconder a verdade. Para a família dele, era um encobrimento do governo, claro e simples. O nosso avô não era uma pessoa muito pública. Ele não queria atenção, na verdade, ele fugia disso. Mas eu realmente acho que isso deu a ele uma forma de tirar um peso das costas. Isso foi uma limpeza, de certa forma. Uma forma de só tirar isso do peito e deixar isso ir aonde tinha que ir. Olha, ele foi bem corajoso, porque Aí eles fazem um comentário interessante, né? Porque aquele militar, aquele senhorzinho que deu a entrevista, ele não tinha o menor interesse em ficar rico ou famoso. Talvez, se ele quisesse, ele teria tentado fazer isso na época. Venderia informações, talvez, para a Rússia ou para qualquer outro país, uma vez que estavam no contexto já da Guerra Fria. Pediria asilo político lá e ia embora e levava a vida dele de outra forma. E não foi isso que ele fez. Ele preferiu silenciar na época, que foi a ordem que ele recebeu. E quando percebeu que os cabeças daquela época já não estavam mais vivos, todos muito provavelmente eram bem mais velhos que ele, os que o obrigaram a silenciar, ele decidiu abrir o jogo. Mas tem muito mistério sobre extraterrestres que ainda precisam ser divulgados. Muita coisa. E você que está aí assistindo esse vídeo, divulgue-o, se inscreva em nosso canal, dê uma força pra gente. Paz e luz.